E aí galera, eu sou o professor César Luiz e esse aqui é o nosso canal Vem Fazer História. E no vídeo curto de hoje eu vou explicar para vocês o que é o tempo da natureza. Na nossa segunda videoaula eu falei sobre a nossa herança cultural herdada pelos povos da Mesopotâmia, que é a nossa contagem de tempo, a forma como nós dividimos o tempo. Essa é uma herança cultural vinda dos sumérios. Só que como que vai criar essa contagem de tempo? Não foram do nada que eles criaram. Primeiramente, as primeiras civilizações do mundo, não só o povo sumério, civilizações que vão se desenvolver em outras partes do mundo, elas vão seguir o que chamamos de tempo da natureza. Tempo da natureza é aquele tempo que não depende da vontade humana, ou seja, é o tempo, é o dia, a noite, as estações do ano, as mudanças climáticas e tudo isso o ser humano não consegue ter um gerenciamento sobre o tema da natureza. Então como que vai funcionar? Então as primeiras civilizações eles vão começar a perceber a passagem de tempo através da natureza, por exemplo, o dia e a noite, eles vão ver que isso é uma passagem de tempo, as estações do ano, a vida animal e a vida vegetal, pois os animais, quantas plantas eles nascem, crescem, alguns se reproduzem e todo mundo morre. Então a partir desse ciclo da vida eles começaram a perceber a passagem do tempo. E também as estações do ano, começaram a perceber que determinada época era quente, determinada era frio, e a natureza também determinava o que eles iam fazer, pois algumas atividades, como cuidar dos animais, por exemplo, eles tinham que fazer na parte da manhã. Outras atividades, começou a escurecer, por exemplo, eles tinham que voltar para sua caverna, voltar para sua casa, para sua aldeia e se proteger. Então, o dia e a noite, na própria natureza, ela que determinava quais funções seria feita em determinada parte do dia, em determinada estação do ano. Então, a partir não só de observar a natureza, mas também de observar os astros, observar os corpos celestes, eles vão aprender a calcular o tempo, tudo observando fenômenos da natureza e observando os astros celestes. Então eles vão aprender a calcular o tempo, vão aprender a calcular quanto tempo dura um dia, quanto tempo dura uma noite, quanto tempo que dura uma estação do ano. Então com o tempo o ser humano vai conseguir se antecipar, ele vai prever, opa, estação quente está chegando, estação fria está chegando. Tudo isso através desses mecanismos de tempo. Então os sumérios, eles vão ser um dos primeiros povos que através dessas observações vão desenvolver a contagem de tempo. Primeiro vai ser o relógio, que eu disse lá na aula da Mesopotâmia, o calendário. Então os sumérios eles vão ser o primeiro povo da Mesopotâmia a começar essa contagem de tempo. E não confunda, porque tempo cronológico é aquele tempo que obedece às regras humanas, dividido em unidade de tempo. E as formas de tempo cronológico, ela depende de cada sociedade, de cada era que o ser humano está vivendo. Também não confunda com o tempo histórico, que é aquele tempo que acompanha os fatos sociais. Então, tempo da natureza é aquele tempo que não depende da vontade humana. E a partir da análise do tempo da natureza, foi possível que nós, seres humanos, começássemos a medir e a ter um controle sobre as horas. Então, por mais que a sociedade da Mesopotâmia, a sociedade do Egito, lá que vai seguir o calendário solar, e na Mesopotâmia lunar, por mais que eles criam medidas de como controlar o tempo, eles vão seguir o tempo da natureza. Espero que vocês tenham gostado, que tenha contribuído aí para o conhecimento de vocês. Deixe o seu like no canal, se inscreva nas nossas outras redes sociais e é isso daí. Beijo do gordo!